Estamos com o Jorge Krug, diretor de tecnologia do Banrisul, aqui no FutureCon. Jorge, muito obrigada por estar conosco nessa segundo dia de FutureCon. Eu queria começar conversando com você, Krug, sobre o Open Finance. O grande desafio do setor financeiro com o Open Finance é a monetização. O que é que vocês estão pensando? Que caminhos os bancos vão se percorrer? Bom dia. Sem dúvida, uma pergunta bem instigante, a questão da monetização em cima do Open Banking, um Open Finance. Na verdade, vamos voltar um pouco atrás o tempo. Essa questão ela já data desde o processo do PSD2, quando se discutia isso muito no Reino Unido, através da OBI, né, do CMA, que hoje já é o Open Bank Limited. Houve uma mudança de como é que esse processo de abertura de dados, que na verdade os dados, essa é a lógica do Open Banking, os dados não pertencem aos bancos, pertencem aos clientes, e essa abertura total que se demandou desde 2017, 2018 na Europa, no Reino Unido, e que atinge o Brasil de uma forma muito ampla. O trabalho que foi aberto, iniciado pelo Banco Central, e aí nós temos que entender todo esse movimento que foi feito no ano de 2021, das 4 fases do Open Banking, que era para ser concluída ainda no ano 2021, pós a instalação do PIX, que foi em 2020, em novembro de 2020, e que não concluiu até hoje. Nós estamos ainda na fase 3A, abrindo API de investimentos, mas de qualquer maneira a abertura desse ecossistema todo já se utilizada, os consentimentos, existem milhões de consentimentos hoje. E onde é que, digamos assim, a coisa pega do ponto de vista de monetização? Em vários cenários, Primeiro que quando eu libero essa questão dos dados, há um interesse muito amplo de quem realmente dá o consentimento de poder fazer uma transação e abrir esses dados para outros parceiros, outros players desse ecossistema do Open Banking, Open Finance. E aí a oferta de serviço em cima desses dados, de como eu vou conhecer melhor meu cliente, talvez um gerenciador, um orquestrador financeiro que pode ser ofertado a esse cliente, e também quem oferta esses dados e quem entrega esses dados para o próprio banco, também de buscar e tentar trazer esse cliente, não deixar a evasão do cliente, ofertando o serviço. Então, o processo todo da monetização se dá na questão da oferta de novos serviços, lembrando que esses novos serviços são serviços financeiros que podem ser ofertados, mas também, não só isso, nós estamos trabalhando com uma questão de um ambiente muito fluido, que é a questão dos dados, que existe uma gama muito grande de segurança em cima disso. Então também quem oferta serviços de segurança para os cyberataques também é um processo que me parece muito amplo em cima dessa questão. Adicionalmente a isso, é importante trazer desses movimentos todos que a sociedade está tendo. Eu falei em PIX, nós estamos falando de Open Finance, e logo adiante, 2024, vamos estar discutindo a questão da moeda digital brasileira, o Drext. Isso tudo faz uma revolução na sociedade, uma revolução do sistema bancarizado, e que implica numa educação, numa cultura. Então, veja bem, a questão todo esse movimento de data-driven, todo movimento de IA, todo movimento desse conhecimento, implica no conhecimento. E esse conhecimento também é uma forma de monetizar em cima de educação, novos cursos, novos processos de treinamento, as empresas dando esse modelo. Então eu vejo que a questão da monetização do Open Bank não casa só o Open Bank, casa em todo o ecossistema dessa movimentação que está acontecendo. Se no passado, se nesse movimento que se fez, o PIX entrou de uma forma muito ampla e todo mundo hoje no Brasil conhece PIX, não é verdade que todo mundo conheça de uma forma tão ampla o Open Finance.
não é tão fácil que todo mundo entenda como é que vai funcionar o Drex, até porque nós estamos bem num processo de POC dos 16 projetos que foram aprovados pela FENASBAC no LIFT, que estão ainda em definição, que a data é junho do ano que vem, para que aconteça um movimento nesse sentido. Então, vai ser uma revolução, de qualquer forma, orientada pelo sistema financeiro, pelo Banco Central, as entidades todas que abarcam isso, e tem sim, vejo, um universo muito grande desse ecossistema para monetizar, seja em oferta de serviços de segurança, oferta de serviços e produtos financeiros para controle de conhecer melhor um cliente, e esse cliente não é mais de um banco, ele é do ecossistema com todo, de players que estão envolvidos. A questão de educação, a questão de marketing, a questão de qualidade dos dados. Então, todo esse processo envolve um caminho novo da monetização em cima disso. Eu entendo tudo isso, Krug, mas eu vejo alguns desafios aí no que você acabou de relatar. Por quê? O cliente precisa fazer uma concessão de acesso aos dados deles. Essa concessão ela é renovada periodicamente. Se ele não percebe os benefícios que foram prometidos, novos serviços, facilidade de acesso ao crédito, redução de custos, o risco é muito grande dele não querer renovar essa concessão. Como é que vocês estão lidando com isso nessa linha do tempo em que você disse que, olha, é difícil construir esse ecossistema? Não, isso está diretamente ligado àquilo que eu falei do conhecimento do processo como um todo. Entender os benefícios que pode trazer isso. É claro que cabe aos players, aos bancos, às fintechs e quem está envolvido nisso fazer essa oferta desse domínio. Ofertar como é que esse processo funciona e, consequentemente, a oferta de conhecer o cliente, a oferta de serviços e produtos. Mas cabe também um movimento muito amplo de entender todo esse ecossistema. Não é fácil de entender isso aí. Como eu disse, o Open Banking, que hoje é Open Finance, ele foi projetado em 4 fases para ser concluído no ano 2021. Nós estamos em 2023 e não terminamos ainda. E já passou de Open Banking para Open Finance, abriu o caminho para esse ecossistema todo financeiro de novos agentes, novos produtos e tudo que envolve esse cenário. Então eu vejo que essa dificuldade do entendimento disso é uma das partes de talvez o cliente ter a dificuldade de não renovar o seu consentimento. Mas eu acredito que com a oferta e com o caminho que nós estamos dando, o sistema financeiro, não só no caso o Banrisul, mas o sistema financeiro como um todo, há sim um entendimento dos clientes, do cliente bancarizado, de fazer melhores acessos e mais uso desse ecossistema que está por vir. Falando em data-driven, como você mencionou, o banco ele já é digital, né? O que o cliente pode perceber quando o banco começa a ser um banco orientado a dados? Não, a orientação a dados já vem de longa data. Justamente os dados, e nós vamos voltar um pouco ao passado, quando começava com Data Warehouse, toda a busca de entender melhor o cliente, justamente para ofertar melhor o serviço ao cliente. E com isso houve todo um processo a tecnologia abarcou esse processo todo e nós nos tornamos hoje um banco profundamente digital. Então os bancos hoje são digitais, o Banrisul é digital. Eu até brinco muitas vezes quando uma agência do banco cai por algum motivo, por conexão, por comunicação, até não dá muito barulho. O aplicativo do banco Banrisul Digital, ele para 5 minutos e já estão ligando, perguntando por que o banco parou. Na verdade não parou, por algum motivo deu uma travada, mas até o Banrisul não tem esse cenário de travar seus aplicativos, nós não temos nenhum registro até nesse ano passado de ter qualquer parada nesse sentido, mas é por causa digital. Mas vamos então, a questão é que realmente a busca desses dados no entendimento de conhecer seu cliente, e quando se fala dessa questão dos dados, nós estamos falando também mais adiante da inteligência artificial. E aí é que dá a grande mudança, a chegada da inteligência artificial, e mais que isso, a inteligência artificial generativa,
é que vai fazer a mudança, e aí sim eu preciso muitos dos dados para poder conhecer o meu cliente cada vez mais, fazer oferta de serviço. E essa mudança que está acontecendo nesse cenário, quer dizer, abertura de dados através de consentimento via Open Finance, a entrada de inteligência artificial generativa, usando essas APIs para isso, e ofertando serviços, cada vez mais conhecendo o cliente, a disputa de seu mercado, essa é possivelmente a grande revolução que nós vamos ter no ano de 2024 para 2025. Quer dizer, inteligência artificial generativa vai passar a ser um ativo explorado pelos bancos. Eu não tenho dúvida disso. Será sim, já alguns exercícios estão sendo feitos por alguns bancos. É uma questão de apenas o seu tempo para que a gente consiga... E quantas ofertas de soluções, a gente hoje fala em ChatGPT, mas tem centenas de ofertas de soluções generativas hoje no mercado, cada vez mais com a integração de API. Isso implica, claro, com certeza, um redesenho muitas vezes da sua estrutura computacional, porque muitas vezes os sistemas são sistemas legados que implicam em redesenhos para poder dar esse salto no sentido de poder acoplar APIs de soluções muito mais recentes. E por fim, Krug, uma preocupação que é uma preocupação de toda a economia são as fraudes. A Febraban disse recentemente que a tendência é que o setor caminhe para ser um setor tokenizado. Essa é uma solução que vai resolver a questão das fraudes? A pergunta, sem dúvida, é uma pergunta difícil. A questão da tokenização, ela vem no lastro do real digital. Enquanto nós desenvolvemos um modelo de um PIX baseado numa centralização, o DICT todo é centralizado, o real digital, o DREXT, ele é baseado na arquitetura, numa DLT, um blockchain, uma Hyperledger Bezos, e esse processo, num modelo que está se desenhando, e ainda é muito cedo para dizer, ele vai ser provavelmente todo tokenizado. Diferente de outros CBDCs, do mundo, no Brasil, a parte do peer-to-peer, nós temos o Pix fazendo isso. Possivelmente o nosso real não é para comprar o nosso real digital não vai ser para comprar um sanduíche, um X na esquina, mas sim para ativos financeiros. E aí isso é tudo baseado em cima de tokenização. Agora, quando se fala que isso vai resolver o problema de segurança, estamos distante, no meu entendimento, desse processo. Eu acho que a segurança é uma disciplina que cada vez mais preocupa, cada vez mais é um item de investimento, cada vez é muita aplicação de conhecimento em cima, porque o crime cibernético se prepara cada vez mais para grandes ataques. Eu sempre digo que talvez os caminhos que estejam pela frente, nós vamos estar discutindo muito brevemente novas arquiteturas de segurança, arquiteturas criptográficas, chaves criptográficas, eventualmente num futuro, talvez não tão distante, tão logo a questão da computação quântica tem os seus qubits estabilizados, eventualmente a gente começa a trabalhar em cima de criptografia quântica, por que não? Então, assim, eu vejo que a questão da segurança é uma disciplina que nunca vai sair do cenário. E, independente de qualquer coisa que se aplique, nós temos, do ponto de vista do crime cibernético, também temos o conhecimento, como eu disse, do nosso cliente, da sociedade como um todo, que muitas vezes não presta tanta atenção na questão da segurança. Eu ainda lembro o dia em que me disseram, teve uma situação lá de um cliente do banco que sofreu uma fraude e que ele sofreu a fraude porque disseram para ele que era para dar os dados porque tinha um cartão Pix para entregar para ele tinha que buscar o cartão Pix, aí ele deu todos os dados e tomou uma fraude. Pô, ele não sabia que Pix não tem cartão. Não tem. Então, começa por aí o nosso problema. O problema do entendimento, a cultura, e aí, como eu disse, tem muito ativo de educação que pode ser avaliado e estruturado em cima disso. Então, segurança, nunca podemos deixar de não ter atenção direta. Krug, muito obrigada. Nós conversamos com Jorge Krug, diretor de tecnologia do Banrisul. Obrigada, Krug. Muito obrigado.